Capítulo 5, Romanos capítulo 5. Hoje nós vamos dar continuidade à série de ministrações onde eu tenho falado a respeito dos atributos de Deus. E essa passagem de Romanos capítulo 5, versículos 6 ao 8, para mim é uma das passagens mais importantes da Bíblia. Para mim ela é um marco do que é o amor de Deus. Hoje você já pode imaginar que eu vou estar falando desse atributo de Deus, vou estar falando do amor de Deus. Nós temos falado a respeito dos vários atributos de Deus, e hoje eu quero falar desse atributo, o amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Amor não é o que Deus tem, não é o que Deus sente, não é o que Deus faz, amor é o que Deus é. É a sua essência, é o que Ele é, faz parte do seu ser. E é importante a gente entender isso. Por isso é um atributo é uma característica, vamos dizer assim, é uma faceta da personalidade de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele é amor. Amém? Então vamos todos ler essa passagem. Em geral, quando a gente fala do amor de Deus, nós vamos a um texto bem conhecido, 1 Coríntios capítulo 13, onde fala das qualidades do amor de Deus. Hoje eu não vou usar muito essa passagem, é até um desafio, porque falar do amor de Deus e não ir nessa passagem parece difícil, mas a Bíblia fala do princípio ao fim do amor de Deus, ela reflete o amor de Deus de maneiras diferentes. Aquela passagem de 1 Coríntios 13 é uma passagem bastante clássica. Você em casa, se quiser ler 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver ali a respeito do amor de Deus. Mas hoje a minha ênfase não é nessa passagem, hoje a minha ênfase é a respeito do atributo de Deus e como esse atributo se reflete nas nossas vidas diárias, porque é importante eu entender quem Deus é e o que isso significa na minha vida, o que significa Deus ser amor. É importante eu entender isso. E Romanos 5, 6 a 8 reflete isso bem para a gente. Vamos ler. A palavra de Deus diz assim: pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu em seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova de seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento nós oramos e pedimos que o Teu Espírito venha nos guiar. Levanta os nossos corações e mentes cativos a Ti, Senhor. Que a Tua palavra possa edificar as nossas vidas. Que a Tua palavra hoje possa trazer vida, restauração, libertação. Que a Tua palavra hoje, Senhor Pai querido, venha salvar neste lugar, Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. O vaso que está aqui diante de Ti, Senhor, é fraco e limitado, mas a Tua palavra é poderosa e ela não falha, Deus Pai. E é confiando hoje no poder que há no Teu nome e no poder da palavra e do Evangelho de Cristo Jesus que nós ministramos essa palavra. Senhor, age no nosso meio, Senhor, e tenha liberdade de ministrar os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, seja toda honra, louvor e glória. Amém. 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 Essa passagem aqui, ela representa o fundamento do amor de Deus. Ela fala, de fato, qual é a profundidade deste amor. E você vai entender isso em pouco tempo. Eu não quero me apressar muito em revelar exatamente como esse amor é, mas é importante a gente ter em mente que essa passagem aqui ela é de extrema importância na nossa Bíblia. Aliás, o livro de Romanos talvez seja um dos melhores livros que nós temos para começar a leitura da Bíblia. Muitas vezes a gente recomenda a leitura do Evangelho de João como a primeira leitura para uma pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus, mas eu quero argumentar com os irmãos que eu não acredito que o livro de João seja o melhor evangelho para começar com a leitura da Bíblia. Por quê? Se você já parou um dia para ler o Evangelho de João, capítulo 1, no primeiro capítulo do livro do Evangelho de João, a gente encontra palavras dificílimas,
teorias dificílimas ali, há declarações dificílimas de ser compreendido. Né? A gente já começa ouvindo que Jesus é a palavra, né? e Ele é Deus, e ele começa com conceitos difíceis para quem nunca ouviu falar muitas vezes de Deus. E Romanos não, quando a gente vai para o livro de Romanos, já logo no primeiro capítulo, ele começa revelando quem é o Criador, quem é Deus. Aí ele revela a criação, ele vem progredindo e mostrando todas as coisas ao ponto de revelar quem Jesus é. Porque às vezes a gente chega para evangelizar uma pessoa de cara dizendo para ela, Jesus te ama, e ela fica assim, quem é Jesus? Porque hoje, nós que viemos de uma cultura latina e talvez de uma cultura cristã, né, judeu-cristã, nós temos em mente a respeito de Deus, da existência de Deus e da existência de Jesus, mas hoje nós não podemos supor que todas as pessoas dentro dessas culturas saibam quem Jesus é. Se você hoje olhar até dentro da cultura latina e perguntar para a nova geração que tem vindo quem Jesus é, ninguém sabe. Né? Se você falar de Deus, eles falam, não sei, quem que é esse? Quem é Deus? A maioria das pessoas não tem ideia de quem Deus seja. Então chegar dizendo quem Jesus é antes de apresentar quem o Pai dele é, parece incoerente. E é incoerente. Nós temos que ver a progressão da revelação. Então, Romanos começa apresentando quem é Deus, qual é a sua obra, o problema do homem, o pecado, e depois dele mostrar toda essa revelação, quando chega no capítulo 5, ele começa a revelar quem Jesus é, através do amor de Deus. Então aqui, né, começa essa revelação. E eu aqui, porque já tenho ministrado, e acredito que muitos de vocês já tenham ouvido a palavra de Deus, então eu vou pegar desse ponto em diante para hoje nós falarmos a respeito do amor de Deus. Nenhum dos atributos de Deus é tão conhecido como o amor de Deus. Não é verdade? Hoje, se a gente parasse na rua e fizesse uma pesquisa perguntando às pessoas, fala para mim uma das características de Deus. O que você sabe de Deus? Eu não vou dizer que todo mundo, mas eu vou dizer que a grande maioria ia falar, Deus é amor. Muitas pessoas iam dizer o amor de Deus. Se você fizesse uma pergunta a respeito da igreja, eles iam dizer, a igreja era suposto amar como Deus amou. É um atributo talvez mais falado, mais conhecido em toda a humanidade, mas também é o atributo mais abusado, é o atributo com mais conceitos errados no meio do mundo nos dias de hoje. Então, hoje, para que eu fale dos atributos de Deus, para que eu mostre, né, como esse atributo do amor de Deus tem sido tão mal interpretado, eu preciso hoje compartilhar com você o que o amor de Deus não é em primeiro lugar. Então, para que a gente entenda o que é o amor de Deus, nós precisamos ver quais são esses conceitos errados que estão sendo ensinados a respeito do amor de Deus. E eu acho que é importante eu falar isso aqui na igreja, porque na verdade hoje tem muito crente que tem vivido com esse conceito errado do amor de Deus. Eles têm andado com uma ideia errada a respeito do amor de Deus. O que é o amor de Deus de fato? Então hoje eu quero compartilhar, né, nessa primeira parte da minha mensagem, das 4 ideias erradas sobre o amor de Deus. Em primeiro lugar, né, a primeira ideia errada a respeito do amor de Deus é que Deus ama cada pessoa exatamente da mesma maneira. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mas uma coisa que não é verdade é que Deus ama todo mundo de uma forma igual. Isso não é verdade. É uma ideia errada. Às vezes a gente tem essa dificuldade como pai. Quem é pai tem criança aqui, tem mais de um filho, sabe como isso é difícil. Porque a gente fica, né, numa tentativa de tentar amar todos eles de uma mesma maneira. Mas vem cá, fala a verdade. Não é a mesma coisa. Honestamente, a gente ama cada filho de uma maneira diferente. Nós temos um amor particular com cada filho, porque cada pessoa em particular tem uma maneira de ser, uma maneira de reagir diante daquele amor, e a gente expressa amor a todos eles. Mas a nossa expressão de amor, o nosso amor é diferente em cada filho. Tem níveis diferentes. Tem filho que a gente acaba amando mais do que outro filho. Eu sei que um pai tem a dificuldade de admitir isso, que a gente não quer que o filho pense isso, que eu amo mais um do que o outro. Mas a verdade é que nós amamos de níveis diferentes, nós amamos de maneira diferente, e Deus assim também faz.
E a Bíblia revela isso com muita frequência. Ela dá uma série de exemplos para a gente, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da minha vida. Como que essa ideia de que o amor é a mesma coisa é totalmente errada. Por exemplo, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, e eu amo comer pastel. Pastel, em espanhol, estou falando de empanadas, não de pastel... pastel. Empanadas. Eu gosto de pastel. Eu vou dizer para você, eu amo comer pastel. O pastelzinho com queijo, pastelzinho de carne, né? Pastelzinho de palmito. O que tiver eu como. Se for pastel, até de vento eu gosto. Quem lembra daquelas paradas de ônibus no Brasil, né? Você descia assim, tanto para comer um pastelzinho frito na hora, aí você mudia assim, o cabelo até mexia assim, né? Você vai ver vento, já nada, só vento, né? Mas o meu amor pela minha esposa é diferente do meu amor pelos meus filhos. Meu amor pela comida que eu como é diferente pelo amor que eu amo minha esposa e amo os meus filhos. Nós amamos as coisas de maneiras diferentes. Mas na verdade nós temos amor. E algumas pessoas dizem, não, mas eu gosto de pastel. Não é que eu amo pastel, não. Eu gosto de pastel e eu amo pastel também. Tem coisa que a gente ama. A palavra de Deus diz isso. Diz para a gente cuidar para não amar o dinheiro. Então, a palavra de Deus reconhece a possibilidade do homem amar outras coisas além de pessoas. A gente dizer que o homem não tem amor por algumas coisas é negar a nossa própria essência. Sim, nós temos amor pelas outras coisas. O importante é a gente priorizar onde é que este amor tem nos levado. E com que qualidade de amor e intensidade de amor amamos cada uma destas coisas. E aí revela para a gente que o amor ele tem níveis diferentes, ele tem qualidades diferentes, e assim Deus faz. Deus também não ama todo mundo da mesma maneira. Eu não amo todas as mulheres da mesma maneira que eu amo a minha esposa, porque o meu relacionamento com ela e com as outras mulheres deste mundo são diferentes. E a gente tem que entender que isso também se refere a Deus. Ele mostra isso, como eu disse, de maneira bem clara. Né? Por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos. Né? O apóstolo João. Jesus chamou 12 apóstolos, mas entre os 12 apóstolos, 3 foram mais próximos de Jesus. João, Tiago, né? E Pedro. Né? Tem até a musiquinha, né? Como que é? Né? Tiago, João no barquinho, né? Tava lá Pedro, Tiago, João no barquinho. Lá no mar da Galileia, né? As crianças cantam essa musiquinha. Jesus tinha um relacionamento diferente com esses 3 discípulos do que ele tinha com os outros discípulos. Ele amava os seus discípulos. Ele se entregou por todos os seus discípulos. Mas ele tinha um relacionamento de amor diferente com cada um dos seus discípulos. E desses 3 discípulos, a palavra de Deus mostra para a gente que com João havia ainda um outro relacionamento mais especial. Tanto é que João dizia, eu sou o apóstolo amado. Né? Ele se considerava mais amado, porque assim, o relacionamento mostra a diferença de intimidade, a intensidade do amor. Nós vimos o amor que Jesus tinha pelo seu amigo Lázaro. Muitas pessoas morreram e Jesus, né, ele se compadeceu pelas pessoas, mas quando ele ouviu da morte do seu amigo, aquilo encheu o coração dele de profunda tristeza, porque ele amava, né, Lázaro de uma maneira diferente que ele amava outras pessoas. E a gente tem que lembrar que Jesus é Deus, ou seja, mostra que Deus ama de uma maneira diferente. A palavra de Deus até fala que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Mostra que há diferença no relacionamento de Deus entre uma pessoa e outra. A gente tem que entender que isso parte da soberania de Deus. E Deus, por ser também um ser existente, ele também tem emoções, ele também tem sentimento. Entenda uma coisa, o amor dele não é brotado, ele não é gerado através dos seus sentimentos, porque o amor é o que ele é. Mas aquilo que ele é gera sentimento nele. Jesus, quando olhou para Jerusalém, na situação que estava, a palavra de Deus diz que ele chorou. Chora é sentimento. A palavra de Deus mostra que Deus, entre todas as nações da terra, escolheu uma, Israel.
Mas isso não diz que Deus não amou todas as nações. Pelo contrário, quando ele escolheu uma nação, ele levantou Abraão e ele disse: através de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Ou seja, Deus amava todas as nações, mas tinha um relacionamento diferente com Israel. Deus ama de maneira diferente. Então essa ideia de que Deus ama todo mundo exatamente do mesmo jeito, isso é uma ideia errada. Isso é uma ideia desse novo tempo, desse novo mundo, que vive uma utopia, né, do equilíbrio. Tudo é igual. Querido, não, nós queremos buscar equilíbrio, mas nem tudo é igual. Olha para o teu lado. Vê se a pessoa que está sentada do seu lado é igual a você. Não é. Olha, se fosse teu irmão gêmeo sentado ao teu lado, ele até podia parecer muito com você, mas ele não seria igual. Ele não seria igual. É importante a gente levar isso em consideração. A segunda ideia errada a respeito do amor de Deus que nós temos é que algumas pessoas acreditam erroneamente que o amor de Deus, de alguma forma, cancela a sua santidade. Tem gente que acredita que porque Deus ama, então o fato de Deus amar cancela a santidade dele, o fato dele ser santo, separado do pecado. E normalmente essa ideia está no meio dos incrédulos, daquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. A maioria das pessoas que ainda não conheceram Jesus Cristo e a sua palavra, elas pensam que o amor de Deus é tão grande que não importa se há santidade, se há pecado, se não há pecado, ou seja, não faz nenhuma diferença. Muitas pessoas têm aquela ideia de que quando, mesmo que ela não buscou a santidade, ela não viveu em obediência a Deus, que quando ela chegar lá na porta do céu, Deus vai olhar assim: não, sabe uma coisa, você realmente não fez nada, não andou comigo, não me obedeceu, não andou em santidade, sabe uma coisa, eu não vou deixar você entrar. Tem muita gente que tem essa ideia no mundo. Não, tenho certeza que Deus vai deixar eu entrar. Poxa, eu fui uma pessoa tão boa. Nossa, eu não fiz nada de mal para ninguém. Ele vai deixar eu entrar. Ou seja, uma ideia errada de que Deus cancela a sua santidade por causa do seu amor. E não, o amor de Deus não cancela a sua santidade, porque nós aprendemos na última semana, porque foi o atributo que eu preguei na semana passada, Deus também é santo, então quer dizer, ele também não pode deixar de ser aquilo que ele é. E se ele é santo e ele é amor, as duas coisas têm que trabalhar juntas. Uma não pode cancelar a outra, nem a sua santidade pode cancelar o amor, e nem o seu amor pode cancelar a sua santidade. E por causa da sua santidade, na semana passada nós aprendemos que nós precisamos o quê? Receber a justiça sobre a nossa vida, para que a gente possa andar na presença dele. Então essa ideia de que uma coisa cancela a outra, essa ideia está errada. Não pode ser assim, não vai acontecer assim. Olha, não é assim que acontece no dia a dia? Não sei você, não precisa se entregar agora, só pensa agora comigo. Mas lembra namoradinho, começa a namorar, Normalmente os rapazinhos, que são mais avançados, mas hoje em dia as rapazinhas, as mocinhas também andam muito avançadas, Acho que mais do que os meninos. Mas na minha época que eu era garoto, o negócio era mais pro lado dos homens ainda, Aí a gente começava aquele namoro, aí você começa, pega na mão, passa a mão no cabelo, dá uns beijinhos, daí a pouco você tá querendo mais. Aí a menina começa, não. Aí você começa assim, não, mas prova o seu amor. Você já ouviu essa conversa? Tanto do lado quanto do outro. Até hoje a gente ouve, depois de casado, de vez em quando, você chega, você está tão cheirosa, tão bonita, mas você não fez isso, fez aquilo. Prova o seu amor por mim agora. Essa chantagem continua mesmo. A gente vive pedindo para o outro provar o amor. Fica aí um conselho para os jovens ainda,
Se o companheiro ou a companheira começar a pedir para dar a prova do amor, você joga a pergunta de volta, você joga o argumento de volta para ele. Você diz assim, não, prove você o seu amor esperando por mim. Está na hora certa. E maior é o amor daquele que espera do que aquele que libera. Maior prova de amor é esperar do que receber na hora. Então, a ideia aqui é a mesma. Né? A gente acha que com Deus vai ser assim. Não, a gente está vivendo de uma maneira toda errada, está fazendo tudo errado e chega na hora ali e fala assim, não, olha, eu nunca, né? Eu ouvi o pregador, eu ouvi a tua palavra, mas sabe uma coisa, eu quis continuar fazendo tudo errado. Sabe por quê? Porque eu sei que quando eu chegar ali na porta, o Senhor vai dar um jeitinho para mim entrar. Ele não tem jeitinho. Porque o amor não pode cancelar a santidade. Entenda uma coisa. E tem gente que está olhando para mim agora, eu sei. Não vou nem olhar para você. Mas tem gente que está olhando para mim agora e fala assim, esse pastor não está com nada, não entende mais como o mundo está antiquado, ele não sabe como é que as coisas estão no mundo. Não, querido, eu sei exatamente como as coisas andam no mundo, porque não mudou muito, na verdade, desde o passado, não. O homem continua sendo pecador, buscando o pecado, desde o princípio. Talvez as coisas estejam mais escancaradas hoje, né? Parece que hoje aquilo que era errado se tornou certo com muito mais frequência do que antes era, mas na verdade sempre existiu a iniquidade e o pecado no meio da humanidade. Mas eu quero dizer para você que está pensando aí agora, esse pastor não está com nada. Estou falando uma coisa, ele não entende. Né? Os tempos mudaram. É verdade. Vou dizer para você, os tempos mudaram. Mas Deus não. Outro atributo de Deus é que Ele é imutável. E Ele não muda. E a sua palavra não passa. E os seus mandamentos não passam. E Ele não mudou. Ele é o mesmo que Ele era ontem. Ele é o mesmo que é hoje. E Ele vai ser o mesmo amanhã. E o tempo não vai cancelar o amor dEle e nem a sua santidade. Nós precisamos entender isso. Terceira ideia errada que o mundo tem a respeito do amor de Deus, não o mundo, porque a igreja também tem tido ideias erradas a respeito do amor de Deus, é que está tornando-se mais popular, na verdade, eu vou dizer que isso aqui está até se tornando mais popular no meio dos evangélicos, é a ideia de que o amor de Deus significa que todo mundo um dia vai ser salvo. Hoje esse negócio está ficando popular. Não. Se Deus é amor, todo mundo vai ser salvo. Todo mundo. Deus vai dar um jeito e vai salvar todo mundo. Isso é o que a gente chama universalismo. E o universalismo está crescendo muito nas igrejas. E hoje em dia, se você parar na internet para ouvir alguns pregadores, você vai ver isso claramente. E eu estou falando isso não de uma igreja que se denomina universalista. Não, hoje você vai em igrejas batistas, em igrejas presbiterianas, em igrejas pentecostais, ou seja, qual fosse a denominação, hoje muitas igrejas estão com essa ideia, não, no fim, todo mundo vai ser salvo, porque Deus é amor. A ideia de que todo mundo, Deus vai dar um jeitinho e ninguém vai para o inferno. Essa semana eu assisti um filme com os irmãos lá em Long Branch. Eu até recomendo os irmãos depois procurarem no YouTube assistir. É um filme, não é um filme, é um documentário de um trabalho evangelístico, um trabalho missionário que foi feito na Papua Guiné, né, nas tribos indígenas, na tribo dos Muks. O filme chama Ital, né, E-E-T-A-W, Ital. Na língua deles, Ital significa é verdade, é verdade. E esse missionário, ele passou vários anos estudando a cultura e aprendendo a língua, e aí depois de alguns anos de ter aprendido a cultura e a língua, ele começou então a escrever toda vamos dizer assim, né, toda a história da Bíblia para pregar para eles o Evangelho e levar eles à conversão. E ele vem pregando de Gênesis a Apocalipse, revelando cada coisa, né, e cada dia no seu lugar, e chega um momento em que ele revela Jesus, e as pessoas, quando compreenderam tudo aquilo que o Velho Testamento falou a respeito do plano de Deus, e quando eles veem aquela imagem que ele fez com teatro, imagem para aquele povo, para que eles entendessem melhor, quando eles veem a imagem do sacrifício de Jesus, eles compreendem tudo aquilo que o Velho Testamento tinha ensinado a respeito da salvação, né, revelando que o homem só podia ser salvo pelo sangue de um inocente,
Então, diante dessas coisas, há ali um grande mover no meio daquele povo, eles se arrependem dos seus pecados e eles são salvos. Né? E ali, eles mesmos, aquele povo que acaba de ser salvo, eles reconhecem naquele momento de que se eles não tivessem ouvido aquela mensagem, se eles não conhecessem o Salvador, eles teriam um fim totalmente diferente. Ou seja, o próprio homem, sem conhecimento bíblico, mas com um pequeno nível de razão e de inteligência que fosse, é capaz de entender que o céu não é para todo mundo. Que o amor de Deus não vai salvar. Jesus deixa isso bem claro na sua mensagem. A salvação são para aqueles que creem no Senhor. Amém. Mediante a fé. Pela graça. E essa passagem mostra isso para a gente. Coisa linda. Mateus 7,21, Jesus deixa isso bem claro para a gente. Ele diz lá: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. Foi o próprio Jesus que diz. Nem todo que me diz eu amo o Senhor Jesus, eu sou um crente, eu trabalho na igreja, eu vou no culto, é o que ele está dizendo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não vai. Vou dizer para você que o inferno está cheio de pessoas religiosas. Presta atenção, o inferno está cheio de pessoas religiosas. E estou falando de todas as variedades de religiões. Né? Por quê? O próprio Jesus revela isso para a gente, que não é a religião que vai salvar o homem, mas a fé em Deus. Mateus 25:46 ele diz: irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E tem gente que diz: não, imagina, esse negócio de inferno, isso não existe. O próprio Jesus, nas suas palavras, ministra dizendo que tem gente que vai para o inferno, mas tem gente que vai ser salvo. Mas tem muita gente hoje com essa ideia, dentro da igreja: eu até acredito em Jesus, mas eu não acredito nesse negócio que tem inferno. O problema, sabe qual que é? É que a gente não quer ver ninguém que a gente gosta de ter inferno. Aí eu estava falando desse povo, né, que os MOOCs, depois assiste esse filme e tal. Ele é 20 minutos, esse documentário. Ele é 20 minutos, é uma coisa incrível. E aí, depois que essa tribo se converte, ele desafia essa tribo a começar a levar o evangelho para as outras tribos no país. E aí ele monta um sistema discipulado. Aí na primeira tribo que ele vai, ele prega e esses novos crentes ajudam a pregar. Aí na terceira tribo ele pega agora os outros pregam e ele ajuda. E na quarta tribo ele já deixou os caras pregar sozinhos. Já não tem mais nada. Eles já foram aprendendo, crescendo, se discipular. A palavra de Deus diz que nós temos que discipular os crentes a fazer a obra do Evangelho de Jesus Cristo. E a obra é essa: levar o Evangelho para as outras pessoas. A obra não é ficar na porta, a obra não é ser diácono, a obra não é pregar no púlpito, a obra não é fazer a escolinha para as crianças. Tudo isso faz parte do ministério que nós fazemos aqui na igreja. Mas isso não é a obra. A obra é levar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a obra do Evangelho. E se você não está fazendo isso, você não está cumprindo a obra, nem o chamado que Jesus deu. Nós temos que levar o Evangelho. Aquilo que nós temos. E é interessante que numa dessas tribos, eles pregam, e novamente acontece o que aconteceu na primeira tribo. Praticamente toda a tribo, né, cai em arrependimento dos seus pecados, reconhecem ali de Jesus e é salvo, e há uma explosão de alegria, eles dançam, eles pulam. Né? Você já viu esse pessoal da tribal, quando eles estão alegres, eles pulam, eles dançam, e eles abraçavam o missionário, e era uma coisa louca, e passou assim mais ou menos uma hora e meia assim, dessa alegria, e eles pulando e dançando, né, e regozijando. De repente eles param e todos começam a chorar. Todos. Eles começaram todos a chorar, porque naquele momento caiu na consciência deles que todos os seus antepassados, antes daquele dia, morreram e estão no inferno. Eles começaram a chorar pelos que passaram, porque eles lembraram: não houve salvação para os nossos antepassados, eles estão no inferno. Passado um tempo, o Senhor consolou o coração e eles voltaram à alegria da salvação. Você vê um povo simples, sem muito estudo, nenhuma teologia, talvez, ainda formada na sua mente, foi capaz de reconhecer a mensagem e entender que sim, existe dois caminhos.
um para a morte e outro para a salvação. E o mundo hoje tem tentado colocar na cabeça dos homens de que não, todo mundo no fim vai ser salvo. Meu querido, não cai nessa mentira, porque não é verdade. Só existe um caminho, o nome dele é Jesus Cristo. Ninguém tem a vida salvo através dele. E através dele, eu não estou dizendo de vir na igreja, dizer, não, eu quero Jesus, eu quero ser salvo. Não, é através da fé, mediante o arrependimento que vem aos nossos corações. A quarta ideia errada a respeito do amor de Deus é que Deus é amor significa o mesmo que o amor é Deus. Como assim, pastor? Porque tem gente hoje que está dizendo que é a mesma coisa. O fato de Deus ser amor significa que também, então, o amor é Deus. Eu vou provar para você que isso não é verdadeiro. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. 1 João, capítulo 4, versículo 8, ele diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que o amor é a essência do ser de Deus. É o amor que faz o que Deus Santo salve pecadores culpados. Só que essa segunda parte de que o amor é Deus, isso é completamente errado. A primeira ideia está certa, mas a segunda está completamente errada. Sabe por quê? Tem homem que ama as trevas. E eu pergunto para você, o amor às trevas é o amor de Deus? Então o amor não é Deus. Tem homem que ama a violência e o assassinato. E esse amor é de Deus? Não. Então o amor não é Deus. Isso vem de uma ideia panteística, né? Eu não sei se você entende o que é isso, né? Essa palavra esquisita, o que isso passou? Né? Panteísmo, né? É uma filosofia em que Deus está em todas as coisas. Eu já disse isso aqui antes, né? Que tem gente que acredita que nesses galinhos, nesse púlpito, Deus está nas coisas, porque foi Deus que criou todas as coisas. Então Deus está nas coisas. Não, querido. Essa ideia, né, panteística que a gente chama de que Deus está nas coisas. Então, se Deus é amor, todo amor é Deus. Não, não é verdade. Porque tem amor ao dinheiro. E aliás, a palavra de Deus diz que quem ama o dinheiro está em perdição. Então não é todo amor que é de Deus. Nós temos que entender isso. Então são 4 ideias erradas que nós temos hoje diante do amor. Então o que é o amor de Deus? Então agora vamos ver o que é o original, né? O que é o amor de Deus? Como é que o amor de Deus se revela? E eu digo para você que o amor de Deus se revela no plano da salvação. Né? O amor de Deus é o fato, talvez seja difícil para mim definir para você exatamente o que é o amor, porque tentar definir o amor é tentar definir Deus. Eu acabei de falar que Deus é amor, então se eu tivesse uma definição exata do que é amor, eu também estaria definindo exatamente quem é Deus. E não é possível eu fazer isso. Então o que eu vou fazer com você é te mostrar, né, algumas das características deste amor, né? Talvez você possa entender o que é o amor de Deus através daquilo que o amor de Deus faz, né? Daquilo que representa o amor de Deus. Então a gente vai entender um pouco melhor o que de fato é o amor. Mas eu não vou conseguir definir para você em palavras curtas, né? Em uma única frase, o que é o amor de Deus, né? O que eu digo para você é o seguinte: se você hoje parar e começar a estudar sobre o amor de Deus na sua Bíblia, aliás, Moody falou isso uma vez, isso marcou muito a minha vida. Eu estou falando, na verdade, o que ele falou. No livro que ele escreveu, ele disse, eu não lembro exatamente as palavras dele, mas ele disse assim, se você hoje começar a estudar sobre o amor de Deus, você vai ficar tão maravilhado com esse amor, tão cheio desse amor, que ele vai inundar a sua vida e você não vai conseguir fazer outra coisa a não sair correndo para falar desse amor. Porque o amor de Deus, na verdade, é imenso. Então, hoje, para a gente entender melhor o que é o amor de Deus e o que não é o amor de Deus, eu quero fazer uma comparação entre o amor de Deus e o amor dos homens, para que a gente possa ter uma definição da diferença desse amor. Então, em primeiro lugar, o amor de Deus, né, a primeira qualidade é que o amor de Deus não pode ser influenciado. Ou seja, ninguém pode influenciar a Deus a amar ou não amar alguém. Ou te amar menos ou te amar mais. Nem você pode influenciar a Deus te amar mais ou menos. Ou seja, o amor de Deus não é influenciado. Em comparação, o homem, o amor de Deus é influenciado. Aquele que ama mais a gente ama mais. Aquele que ama menos a gente ama menos. Nós somos influenciados. Mas Deus não pode ser influenciado.
Então o amor dele não passa pela influência, é gerado na essência daquilo que ele é. Passa pela sua soberania. Segunda coisa a respeito do amor de Deus é que o amor de Deus é incondicional. E o dos homens é condicional. Ou seja, o amor de Deus não depende das condições, ou da sua condição, ou de alguma condição que ele põe. O amor dele é incondicional. O do homem é condicional. Nós temos condição. Se você me amar, eu te amo. Se você não me amar, eu não te amo. Tem condições. Não, enquanto você me fizer o bem, eu sou seu amigo. Eu estou de bem. Senão, como é que os meninos faziam? Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Fazia? Lembra quando você brigava com seu amiguinho? Aí você, pronto, já não tinha mais amor por ele. O nosso é condicional. Outra qualidade do amor de Deus é que o amor de Deus não muda. E o amor do homem muda. Aí o exemplo dos casamentos. Quanta gente, que casa chega lá diante, na igreja e fala assim, não, eu te amo, declaro meu amor por você, minha esposa, daí no dia está lá diante do juiz, essa megera, essa jararaca, o amor de Deus não muda. Se mudasse o amor de Deus, ele já teria se divorciado de todos nós. Yes. Olha aí, Até a nação de Israel, a qual ele amou com muita intensidade, e ele, por amar, deixou-os passar pela correção e deixou a nação sofrer por causa dos seus pecados, ainda depois deles terem completamente rejeitado, Deus não deixou de amar. Deus ainda preparou um plano para redimi-los, preparou um plano para trazê-los de volta, para revelar o seu amor naquela nação. Isso não significa que todos eles vão ser salvos. Mas o amor de Deus não mudou. O do homem muda. Outra qualidade do amor de Deus é que o amor de Deus ele é eterno. O amor do homem é temporário. Tanto é que quando a gente faz voto para o casamento, a gente diz que até que a morte nos separe. E depois que morreu, acabou. Você já está pronto para outro. Tem gente que não espera nem um defunto esfriar. Não é verdade? Mas o amor de Deus não muda. Ele continua sempre o mesmo por você. Amém. Na mesma intensidade que ele te amou no princípio, ele continua te amando pela eternidade. Não passa pela mudança do tempo. Outra qualidade do amor de Deus é que o amor de Deus é gratuito. O amor do homem, ele exige retribuição. É a graça. Deus ele é gracioso, ele ama. E a passagem que a gente acabou de ler, em Romanos capítulo 5, versículo 6, 7, 8, deixa isso bem claro. Que o amor dele se revelou quando ainda estávamos no nosso pecado. Ou seja, ele amou primeiro. Antes de nós nos tornarmos aquilo que ele queria que nós nos tornássemos. É gratuito, isso é graça, porque a gente não merecia esse amor. Mas o amor do homem não é gratuito. A gente até pode de vez em quando dar amor gratuito, mas o nosso amor não é gratuito. Em geral, o nosso amor ele é governado pela retribuição. Se fizer eu faço, se não fizer eu não faço. Outra qualidade do amor de Deus é que o amor de Deus é santo e o amor do homem é sentimental. E existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Entenda uma coisa, não é o fato do amor de Deus ser santo que ele não tem sentimento no seu amor. Não, ele tem sentimento no seu amor. Mas o seu amor não é governado pelo sentimento, mas pela sua santidade. Lembra que na semana passada eu falei a respeito da centralidade, da santidade dos atributos? Ou seja, o seu amor, ele é gerado pela sua santidade. E graças a Deus por isso. Porque se o amor não fosse levado à santidade, nós não teríamos salvação. Porque no seu desejo de santidade, ele produziu um plano para que todo aquele que creia no nome dele não pereça, mas tenha a vida eterna, através da justiça, não da que você faz, mas da que ele faz através do único filho que ele tinha, Jesus Cristo.
que nos amou, que nos entregou, por amor ao Pai e por amor de nós. O amor e a santidade trabalhando junto. Mas o nosso é só sentimento, não. Tem dia que a gente ama mais, tem dia que a gente ama menos. Né? Já falei aqui para os irmãos, tem dia que eu levanto e tenho vontade de ficar lá, abraçadinho com a minha esposa, né? Tem dia que eu levanto doido para jogar ela pela janela. Eu acho que ela sente isso mais do que eu. Né? Eu sei que eu sou difícil. Né? Mas de vez em quando eu tenho. Porque o meu amor é governado pelo sentimento, não pela santidade, muitas vezes. O amor de Deus é soberano, e aqui eu não tenho nem como comparar com os homens mais. O amor de Deus ele é soberano, passa pela soberania. Deus decide sobre o seu amor e ninguém pode interferir. O amor de Deus é sacrificial, e aqui eu não posso nem também comparar com os homens. O amor de Deus é sacrificial, ele se entregou por inteiro. O amor de Deus, ele é confortante. Ou seja, a palavra de Deus diz que ele lança fora todo medo, ele tira o medo, ele conforta o amor de Deus. Eu não tenho como comparar isso com os homens. O amor de Deus muda a nossa vida. Eu vou dizer que até o amor do homem também muda, né? Mas não é para melhor, não. Normalmente é para pior. O amor de Deus muda a nossa vida de verdade, a sua essência. Então, na verdade, a gente pode resumir o amor de Deus é que o amor humano, em geral, é o quê? É uma resposta às condições, é uma resposta às circunstâncias. O amor de Deus, não. O amor de Deus não depende de condição, de circunstância, de nada à sua volta. O amor de Deus parte da sua essência. É o que Ele é. Deus é amor. Aleluia, Senhor. É importante a gente aprender sobre isso, a gente entender esse amor de Deus. E aí agora, nesses versículos, eu quero agora mais especificamente nos versículos que eu li, existem algumas verdades importantes aqui a respeito, a nosso respeito e a respeito de Deus. Eu quero primeiro falar da primeira, a verdade sobre nós. Aí no versículo 6, vai comigo de novo no versículo 6. A palavra de Deus diz aí que no versículo 6 nós éramos o quê? Quando ainda éramos o quê? Fracos. Está falando de nós. Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ou seja, está dando características das nossas vidas aqui. Aqui ele está falando da nossa fraqueza. Né? Está falando da nossa impiedade, da nossa iniquidade, do nosso pecado. E a gente precisa aprender com isso agora. Nós temos que entender o que significa a sermos fracos. Na verdade, é que a palavra grega aqui, ela significa impotência. Ou seja, aquele que não tem poder. Então, o que ele está dizendo aqui, que quando nós ainda não tínhamos nenhum poder, ou seja, quando ainda éramos completamente impotentes. Impotente para quê? Fraco para quê? Sem poder para quê? Sem poder para sair do pecado. Sem poder para vencer o pecado. Quando nós não tínhamos nenhum poder para vencer o pecado. É disso que ele está fazendo. Ele está falando. Então, quando nós éramos impotentes diante do pecado, Jesus morreu por nós. Essa é a nossa natureza básica. Ímpio. A palavra ímpio, ou iníquo, ou pecador. Né? O que isso significa? Significa que, mesmo que eu soubesse que eu era um pecador, eu não tinha nenhuma vontade de sair do pecado. Ou seja, eu era fraco e impotente para me livrar do pecado, mas na verdade eu não tinha nenhuma intenção também de deixar o pecado. É o que ele está dizendo para mim aqui nessa passagem. Você não pode e você não quer. Às vezes a gente está em situação que a gente pode, mas não quer, não é verdade? Mas aqui ele está dizendo que a gente não podia, mas na verdade nós também nem queríamos. Então, né, aqui eu preciso de um intermediador, eu preciso de alguém que possa mudar a minha natureza. Porque na minha natureza eu não posso e eu não quero. Então Jesus entra nessa história para mudar a nossa natureza, para que eu possa e eu venha querer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui?
Então aqui começa Deus a revelar o amor dele. Então ele começa a dizer então que agora ele vai trazer Jesus para morrer, para que eu, que não tinha poder e não podia vencer o pecado, agora possa receber poder para vencer o pecado. E porque eu não queria, na verdade, deixar o pecado, agora eu vou receber o poder para vencer o pecado na minha vida, para querer derrotar o pecado na minha vida. Interessante que nesse filme que a gente viu quinta-feira, que eu falei para os irmãos e tal, uma das primeiras coisas que aconteceu depois da conversão daquela tribo, os homens eles eram bastante duros, ímpios, eles tinham uns costumes bem tribais, assim, tinham um costume que eles iam para uma casa e eles se embebedavam, comiam muito e as mulheres não podiam participar, e eles usavam uma máscara. E naquela tribo, se uma mulher visse aquela máscara, ela tinha que ser morta, independente de quem fosse. Né? Ou se ela dissesse que quem estava atrás daquela máscara fosse um homem e não um espírito, porque eles diziam que era um espírito que aparecia naquela máscara, se ela, mesmo sabendo que não era, dissesse que era um homem, ela também tinha que morrer. E aconteceu na tribo um fato, né? Até a história conta do menino, né? e os tios, que eles mesmos tiveram que matar a sua mãe, né? E a sua irmã, porque ela viu um dia que era um homem que estava naquela máscara e não tinha conversa. Levaram ela lá para o matagal, passaram uma corda em volta do pescoço, e um de cada lado puxou e quebrou o pescoço dela e matou ela. E enterrou o filho e os 2 irmãos. Foram eles que fizeram isso, porque era o costume daquela vila. Né? Ou seja, então você pode, por esse exemplo, ter uma ideia do tipo de homem que eles eram para suas mulheres. E a primeira reação que aconteceu nessa tribo, depois de ter sido salva pelo poder de Deus, foi de deixar o pecado limpar. Eles vieram e mostraram como eles enganavam as mulheres. Eles revelaram, e aí mostra que eles começaram a participar mais da vida familiar, começaram a participar com seus filhos, começaram a cuidar das suas mulheres, a amar as suas esposas, a colaborar com elas no serviço. Nada forçado, ninguém foi lá pregar para eles que eles tinham que fazer isso. Foi o poder do Espírito que mudou o coração daqueles homens, e o resultado foi a transformação. Então hoje em dia a gente vai para a igreja, a gente prega a palavra, as pessoas ouvem o Evangelho, e daí uns dias aquela pessoa vem aqui na frente e diz que crê no Senhor Jesus, mas aí daí uns dias procurar, pastor, porque ainda não estou fazendo isso, que eu não faço aquilo, porque eu não consigo, a gente não consegue quando a gente ainda está no pecado. Eu só não posso se eu não recebi o poder, porque o versículo 6 deixa bem claro que eu era impotente, mas Jesus morreu por mim para que agora eu tivesse o poder de vencer. O amor de Deus. E aí agora no versículo 7 e 8 nós temos a expressão do amor de Deus agora. O primeiro ele mostrou o nosso. Agora, na segunda parte, o 7 e 8 revela a parte dele. E olha que interessante essa parte. Aqui a gente tem uma revelação bastante interessante. Vai no versículo 7 comigo. Aqui ele mostra que ele foi muito além daquilo que a gente podia fazer. Olha só. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Olha o que ele está dizendo aqui. Pois